Mulheres em Pauta, episódio 15, Carla Nicanor. Sim, Mais isso aí. Está no ar. Poxa, eu tô aprendendo com a Carla, mas esqueci. Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta e hoje falaremos sobre um assunto extremamente importante. Quero trazer uns dados aqui para vocês. O Brasil é o 5º país no ranking mundial de feminicídio. Infelizmente, né? Não queria que estivéssemos nesse ranking. E registrando historicamente, acontece 4 mortes por dia em todo o país de mulheres assassinadas por homens. Hoje, o Mulheres em Pauta, assim como todos os outros temas que trazemos, que é super relevante, vamos trazer a conscientização e um alerta não somente para as mulheres, como para a sociedade. E hoje nossa convidada poderia ter feito parte dessa estatística. Porém, ela está aqui, viva e maravilhosa, para contar a história dela. Quem está conosco, Carla? A Rose Fit. Boa Meu noite. Deus! Seja bem-vinda. Ela é mentora de mulheres há mais de 30 anos, transformando vida através do movimento. Gente, como é ser esse movimento, trazer essas mulheres? Porque eu vi lá nos seus... Instagram. Sim, muitas mulheres que te acompanham. Sim, verdade. Muitas mulheres. Boa noite. Prazer em estar aqui no programa com vocês. Então, verdade que a minha vida foi a vida inteira trabalhando só com mulheres. Foi por uma escolha, né? Me formei em educação física, fiz 2 pós-graduações e decidi trabalhar com mulheres por opção. Até mesmo porque é um desafio bem grande também trabalhar mudando não só corpo, como todo um contexto, porque a mulher ela fala por si só, né? Nós dominamos uma sociedade, nós estamos aqui para fazer a diferença. Não é à toa que Deus nos escolheu para ser mãe, né? Então, assim, realmente é um legado, é uma história que agora eu estou resgatando, voltando a trabalhar só com mulheres. Minha academia hoje ela é mista, né? Foram 25 anos só para mulheres, e daí na pandemia todo mundo se movimentou, não fiquei diferente, porque vida é um eterno movimento. Verdade. E daí eu tive que me adaptar, fazer uma nova característica de empresa, onde eu levei a minha clínica, que era em outro lugar, para o mesmo espaço físico que estou hoje. Então, hoje a gente tem a clínica, tem a academia Fit for All, que é para toda a família, e o conceito, ela não ficou uma academia aberta, como uma academia convencional, ela é uma Sim. academia também bem familiar. Até mesmo porque eu segui o ritmo de trabalhar só com mulheres, porque eu acredito que a gente precisa desse espaço mais reservado. E o ambiente familiar, mesmo sendo em academia, ele também comunica isso, né? Sim, verdade. A academia é para toda a família. E agora, lá na academia, no segundo andar, eu fiz um espaço, porque é meu espaço, um espaço totalmente rosa, é o nosso espaço, para comunicar novamente a atividade física só para mulheres. Olha, ela não é Mary Kay, não, mas ela é rosa. Totalmente rosa, verdade. Verdade. Rose Fit. Vai, Quem é a Rose antes disso tudo? Eu sou uma sonhadora, eterna sonhadora, uma eterna jovem, 50 anos, mas a cabeça talvez de jovem, porque eu não paro de sonhar. Acredito que a vida seja isso. Mãe, empresária, enfim. Uma pessoa, assim, decidida a fazer dar certo, mesmo com todos os desafios, né? E com muitos tentáculos para serem rompidos, né? Sim. Essa é a Rose. Maravilha. Bem básica. Rose, vamos falar um pouquinho agora, entrar, né, já no assunto antes da violência, os sinais invisíveis. Quando você conheceu essa pessoa, como que antes de acontecer, né, para você não começar contando já o que aconteceu, como era o relacionamento? Quanto tempo você estava no relacionamento? Se era um relacionamento saudável? Uhum. Se Como tinha era o início, né, de tudo? algum sinal, se tinha algum sinal. É muito interessante, né? Que a minha história ela vem lá da infância. Nossos pais são amigos, né? São amigos de uma vida e a gente se conheceu desde pequeno, porém a gente nunca teve essa comunicação bem próxima. A gente frequentava a casa um do outro,
mas a gente nunca teve nenhum tipo de relacionamento além de festas em família, enfim. E aí eu fui fazer faculdade no Rio, ele também fazia faculdade no Rio. Depois que eu me formei, voltei a trabalhar aqui na cidade. E em um determinado momento a gente se reencontrou. E daí ele me identificou quem eu era lá quando criança, porque eu cresci a mãe dele falando que nós iríamos casar, era o sonho dela que eu casasse com ele, enfim, foi aquela coisa de criança e tal. Só que quando ele retornou e me conheceu nesse momento, eu já estava em outro relacionamento e não tinha possibilidade nenhuma da gente se conectar ali, né? Então a mãe ficou tentando fazer essa ponte e foram 2 anos ele nessa insistência, querendo realmente me namorar, que a gente, né, tivesse alguma coisa além daquilo ali. E Você já era acabou. linda, assim? Essa parte aí deixa para vocês responderem, né? Então. E aí, ele ficou 2 anos, insistentemente, até que eu fazia pós-graduação no Rio, e daí, às vezes, na Ponte Rio-Niterói, ele passava por mim, do nada ele aparecia e colocava flores no carro, colocava cartas. Bem romântico ele. Então. Na verdade, estava naquela situação de querer conquistar, né? Obsessão, né? E assim, aonde eu estava, do nada ele aparecia. Então era aquela meio que já perseguição e eu não via esses sinais, né? Não identificava. E eu Achava que comecei. era romântico. Não, e na verdade, Sim, aquilo é. começou a realmente interiorizar, assim. Eu comecei a sonhar, a pensar, mesmo estando em outro relacionamento, né? E aí acabou que eu terminei o outro relacionamento e me envolvi com ele. E, na verdade, foi uma paixão, né? Se eu falar que não existiu paixão, que não existiu amor, é mentira. Talvez tenha sido a única pessoa que eu tenho me apaixonado. E é interessante que as pessoas perguntam assim, como? Porque ele nunca foi diferente. Ele sempre se mostrou quem ele era. E eu não queria ver. Porque A paixão até cega. meus pais falavam, cuidado, ele faz isso com os pais, ele age dessa maneira. Minhas amigas, era todo mundo Então você falando. já sabia quem era ele desde o início? Sim, sempre soube. Não foi algo escondido, também ele nunca tentou esconder. Sim. Foi aquela coisa de realmente eu me apaixonei e eu tentava. Eu tenho um ponto que eu preciso trabalhar muito, que hoje eu até estou trabalhando isso, né, junto com a minha psicóloga. Eu tenho uma determinação muito grande quando eu quero alguma coisa. E eu acreditava que o relacionamento fosse dar certo. Eu venho de uma família bem estruturada, então, assim, de base emocional sólida, então eu acreditava que eu fosse conseguir romper e que ali eu fosse construir uma família de fato, né? Ter meus filhos, enfim, que ele fosse mudar. Eu acreditava, assim, que por mais dores que eu sentisse, porque as ameaças, o ciúme constante, a violência, quebrava tudo dentro de casa. Então, assim, os sinais sempre existiram. Mas, Rose, no início do relacionamento, era saudável ou já Nunca começou? foi. Nunca foi. É como ela tá Nunca. dizendo. Era isso Nunca que eu- foi, na verdade, desde a conquista. Porque a conquista já eram esses episódios. Na De verdade- estar atrás, de estar conquistando. E aquilo ali, eu não estava entendendo que já era uma perseguição. Eu não entendia aquilo, né? Sim. Você já entrou sabendo quem ele era. Sim, Na verdade. sim. É que nem E esse sempre com muito ciúme, né? Sempre ameaçando muito, sempre impondo muito. E eu levando aquele relacionamento achando que, na verdade, assim, eu sou filha de nordestino militar, tive uma educação muito regrada, uma educação com muito não pode isso, não pode aquilo e tal. Então, para mim, não poder determinadas coisas quando ele falava também era normal. Porque eu também ouvi não sempre, também vem de uma base familiar. Né? Do mesmo jeito que ele fazia todas as coisas erradas e a mãe, e a família, não fala mãe, né? Passava a mão na cabeça. Então, assim, esse contexto familiar, ele fala muito, ele comunica muito, né? Sim, com certeza. Então, às vezes, o problema vem lá de infância. Por isso que eu falo que o problema é social. Então, assim, vem de base, vem de todo um contexto. A violência, ela não comunica só entre marido e mulher, entre namorado e namorada, enfim. Ou um casal que acabou de se conhecer. A violência, ela é ampla, né? Ela comunica em todos os setores, em todas as pessoas, desde a amizade, desde pessoas que estão em volta, porque até a pessoa que se silencia, ela também está ajudando que o agressor continue. Sim, com certeza. Porque a gente não pode se silenciar, né? Mesmo que às vezes o homem não cometa uma agressão, eu sou tranquila, eu não faço isso com a minha esposa, e ele também julga o amigo que faz, mas ele também não repreende o amigo. Ele não chega lá pro amigo, ele não tem O machismo, né? Não. Ele faz, a esposa aguenta, enfim. Ô, Rose, nós viemos conversando no carro e eu levantei essa questão para a Carla. Carla,
provavelmente o que acontece, o que a gente vê, e você levantando essa causa, você talvez concorde ou levante algum ponto a respeito disso, que quando um relacionamento já começa conturbado, ali já é uma grande tendência para levar a um Sim. final não Eu muito acho que feliz. é relativo, Na né? verdade, o que que acontece? Eu falo que eu não vejo nem essa conduta, né? Que às vezes as coisas podem mudar a rota no meio do caminho. Sim. Porém, a falta de respeito ela não pode existir em momento nenhum. Nem, mesmo que seja no caos, porque todo casal vai ter um problema de relacionamento. Sim. Essa história que não vive, vai viver em algum momento, ou seja com Sim. filho, ou seja com familiar, ou uma doença. Em algum momento a gente tem um caos dentro da família. E a gente precisa ter equilíbrio, nem sempre a gente tem equilíbrio, ok. Porém, a gente precisa haver respeito. A hora de um falar, a hora de um ouvir, o outro falar. Então, quando não existe o respeito, não tem como dar certo. Porque Porque homem às vezes se comunica com a força, mas não é a Sim. força, é o respeito, né? todo relacionamento precisa desse respeito. Sim, É como você falou, nem tudo é agressão física. sim. Eu acredito que a violência não começa na agressão física, Sim, mas na falta de respeito, sim. no isolamento, na manipulação Sim. desse Te isolar, te tirar dos Sim, amigos, da família, sim. falar que ninguém Sabe? presta, você não pode estar com aquela pessoa, você não pode usar Isso. tal roupa, você não pode. Ninguém Esse Não, autocontrole, sabe? Eu acho que o abuso, a agressão já começa Sim. por aí. E na verdade é uma doença, né? As pessoas que agem dessa forma, elas são frustradas. Na verdade, existe ali um comportamento de um doente, aonde todo mundo consegue ver. E às vezes a pessoa não quer se cuidar. Deixa às vezes para se cuidar depois de uma prisão, deixa para se cuidar depois de lá na frente. Sim, Aí é um surto, ou é um problema, ou tem um transtorno. Mas por que que quando antes de ser preso ou então de acontecer alguma situação dessa, não busca ajuda? Porque eu também tentei ajudar. Tentei ajudar de várias mas maneiras. você não acha que a doença vem dos dois pontos? Porque eu acho que quando uma mulher se permite estar dentro de uma relação dessa, Sim. ela também tem uma doença? Sim, eu falo tem um nome até que a gente dá. Inclusive a minha psicóloga, dependência emocional. Isso. Existe e é de fato uma verdade, é uma doença de verdade, porque eu Sim, vivi isso. E essa totalmente. doença emocional, você acredita que você não consiga sair, você não consegue sair daquele ciclo ali sozinha, e você acredita que você fica numa zona de conforto que você acha que se sair pode ser pior, porque querendo ou não, você conhece qual é aquele estado. Você conhece qual é o grito, você Sim, conhece isso qual aí, é. exatamente. Você conhece. Mesmo sendo um danoso, você conhece. Então, assim, o medo do novo é tanto medo, que é tanta ameaça, é tanta perseguição, é tanta inconstância, que você acaba achando que aquilo ali faz parte do normal. Que é Se normal, torna, você acaba normalizando. Você é um doente junto. O comportamento, a doença é dos dois, sim. E a tua é Sim, E a é a doença doença, também, e a literalmente. doença também é da sociedade. Porque esse comportamento, a violência, ela não acaba. Porque, por exemplo, eu sofri essa tentativa de feminicídio, mas a violência não acaba ali. Não. A violência existe a continuidade. O que é continuidade? Por exemplo, eu continuo vivendo violência, ou por julgamento, ou por medidas de mudança de rota de comportamento com os filhos, logística, o que você faz, o que você deixa de fazer. E se acontecer de ser solto? E como que a gente age aqui? Aquela pessoa está falando isso. Porque as pessoas... Existem pessoas que querem se aproveitar do seu momento de fragilidade, até no quesito financeiro também. Então, assim, existe muita mentira, muita manipulação, muito jogo. Hoje eu estou melhor. Hoje eu já saí da minha caverna. Eu fiquei 4, 5 meses, tem 8 meses, se eu não me engano, parada, prostrada, achando que eu não fosse ter mais... Eu não fosse mais ver a luz do dia em todos os âmbitos, porque a minha violência foi em todos os âmbitos. Foi física, psicológica, patrimonial, tudo. Da noite para o dia, eu me vi sem literalmente nada. Via meus filhos, eu precisando agir, porque eu tinha que me recompor tanto a nível para voltar no meu mercado de trabalho, colocar o negócio no lugar de novo, porque eu preciso alimentar não só a minha casa, como todos os meus funcionários. Então foi insegurança em todos os âmbitos. A insegurança no negócio, a insegurança dos profissionais, ficou tudo desestabilizado, finança, enfim. Então, assim, é uma roda gigante. Nossa. Que É um impacto muito assim, grande, né? que só quem vive Desconstruiu sente. tudo, né? Desconstruiu tudo. Na verdade, pra já vinha sendo recomeçar. desconstruído há muito tempo, né? E aí eu achando que eu estava lutando, enfim. Nós já não estávamos juntos quando aconteceu. E aí, Vocês ficaram quanto tempo juntos? 23 anos.
Uma vida, né? Eu tenho Você 50. Como que imaginava? você Tinha 27 anos, eu era conseguiu jovem. viver ainda 23 anos Para nesse você relacionamento, para você ver Rose? como que existe esse lance da persistência, de você acreditar que vai dar certo, o medo também, enfim, as ameaças, as perseguições. Os É algo muito sonhos, né? doloroso. Os A gente acaba sonhos. romantizando. Não, romantizar é mentira. Eu nunca romantizei. Eu sabia o que eu estava vivendo, com muitas dores, só que eu omitia e muitas vezes mentia para não mostrar Você não para as queria. pessoas o que meus pais, muitas vezes eu corria para casa deles, mas eles não souberam de todas as situações que existiram. Quantas vezes existiu problemas dentro da empresa, de chegar quebrando o computador, fazendo as coisas, da gerente me levar na delegacia e eu não sair do carro para Pra prestar. É. Oh, Então, assim, foram muitas tentativas, muitas pessoas. Existem pesquisas que falam que a mulher, para sair de um relacionamento assim, ela demora 7, 8 vezes. Por sim, isso que muitas sim, mulheres são demora. mortas, porque, assim, realmente não é fácil. Porque elas precisam Não? entender que aquele relacionamento não faz bem pra ela. Sim. Ela tem que, primeiro ponto, aceitar Ela isso. até entende. Não, mas na verdade a gente Ela entende entende. que o relacionamento Eu não acho faz que Ela bem. entende. Eu acho que não entende. É Porque o quando medo você do tem uma entende. decisão. Entende, porque É. você viver à base de ameaça e você viver só quem vive sabe, porque você não é ameaçado sozinho. A ameaça vai para a família, a ameaça vai para os filhos, a ameaça vai para os amigos, a ameaça vai para os Pra todo funcionários. mundo. A ameaça pode vir em qualquer minuto, em qualquer tempo. Basta um não ou basta acreditar que aquilo ali não seja bom para ele. Ô, É assim. Rose, Não é fácil, não. Rose, Não é. era ciúme? Muito. Era uma obsessão, um ciúme doentio. E, na verdade, não era ciúme de homem. Era ciúme De de uma tudo. amiga, era ciúme da família, era ciúme de De filho, todo mundo. até né? de negócio. Até como eu parava meu pé. Misericórdia. Ah, porque você mexe no cabelo, porque você quer. Ah, porque você virou pro lado É uma dirigindo, doença porque você mesmo. viu alguém. Ah, porque. Então, assim, Você acha que pode ser uma competição? na verdade, muitas pessoas falam sobre isso, inclusive a minha psicóloga também pontua muito sobre isso. Pode ser, porque às vezes a pessoa frustrada, ela realmente acredita que você está ali e quer ser melhor, enfim. E Então você quer já te brilha humilhar, automaticamente. quer te humilhar para ficar Diminuir. melhor. Tanto que após ele cometer o ato, ele foi para a rede social, fez a narrativa que ele quis construir, quantidade de pessoas que acreditavam naquela narrativa, porque eles manipulam até isso, eles manipulam o meio, eles conseguem fazer de uma forma tão ampla que eles conseguem colocar todo mundo dentro da redoma ali do que eles falam, do que eles comunicam. Até mesmo porque a vítima geralmente se silencia. Por exemplo, quantas emissoras, Rede Globo, SBT, Record, Renata Cristiane, quantas pessoas me chamaram para estar indo nos programas, eu só falei com a Inter TV. E eu não tinha capacidade de falar, porque naquele momento eu não estava conseguindo, eu não estava confortável nem para Sim. vivenciar aquilo ali. Hoje eu já falo com mais tranquilidade, porém não que não exista dor, Sim. Sim. porque a dor ela é contínua. Falar que não existem marcas, dor, transtornos, enfim, acorda de madrugada sentindo é mentira. São todos os dias decidir continuar e lutar, porque as cicatrizes ficam, não só cicatrizes físicas como eu tenho. As cicatrizes na alma são as piores. Pois é. Acho que é aí que é difícil, né? Sim. De ser Não é trabalhado, fácil. Não é de estar fácil. todos os dias. Não é fácil. Realmente é uma decisão que hoje eu falo que eu decido todos os dias por mim, pelos meus filhos, pela minha empresa, pelos meus funcionários, que todos eles têm famílias, e por toda uma sociedade. Existem muitas Sim. mulheres precisando. E se eu Muito. puder ser a voz, pelo menos uma, eu falo Isso que eu aí. serei. Durante muito tempo eu tentei fugir disso, porque eu vivi isso a vida inteira. Mas hoje eu acredito que eu esteja pronta para ajudar outras mulheres, mesmo me curando ainda. Carla, Rose, eu quero te fazer duas perguntas agora. Uma, você imaginava que ele iria fazer isso, que ele teria Não. capacidade de fazer isso? Não, por mais que ele já tivesse Sim, pego faca várias vezes, eu achava sempre que era uma ameaça e ficaria ali. E você pode contar pra gente como foi, sem entrar muito em detalhes? Na verdade, eu não posso falar dos fatos assim como foi, por situação Sim. jurídica mesmo, né? Que aí os advogados pedem para que não fale, Não porém entra em detalhes, Porém, né? foram 48
O EML, né? A gente vai pro EML, faz o corpo de delito, que é uma situação também muito constrangedora, por isso que eu falo Vocês não estavam que é mais todo um juntos? contexto. Sim, a gente não estava mais junto, porém ele estava morando dentro da minha casa. Existia uma medida protetiva, no qual a polícia já tinha sido avisada. Eu mesma avisei a polícia que ele estava dentro da minha casa. Então não foi, estava com a medida e a polícia não sabia. Não, a polícia sabia, e fui eu mesma que falei, comuniquei. Inclusive, a polícia me falou tudo o que poderia acontecer. Então, ele voltou em função do pedido do meu filho mais velho. Ele não estava bem e tal, estava na rua, enfim. E, de fato, entrou, voltou, só que não dormíamos nem no mesmo quarto. Ele dormia num quarto e eu dormia no quarto de casal, com meu filho pequeno. Então, assim, a gente quase nem se comunicava dentro de casa. E eu acho que aquilo também foi ficando desgastante para ele. E eu já estava pedindo para que ele saísse há muito tempo, também foi ficando desgastante. E foi todo um contexto. E por não aceitar, não, né? Não existe justificativa para uma pessoa que comete um ato desse, não existe. Não existe. Eu falo assim, muitas pessoas perguntam assim, por que não saiu antes, né? Assim como você também falou sobre a doença. Mas a gente tem que começar a perguntar ao agressor, por que que ele agride? Por que que ele bate? Por que que ele xinga? Por que que ele faz isso com os filhos? Por que que faz... Porque não era só com a família, era com todo Todo mundo. mundo, né? Então, assim, por quê? Então a gente tem que começar a mudar as perguntas. E na nossa sociedade, muitas mulheres acham, porque é safada, porque quis ficar, Não, porque... não é. E não, esses julgamentos Não é de uma esse sociedade julgamento. machista, não é por aí. Porque uma mulher que fala isso, ela é tão violenta quanto. Porque uma mulher que aceita isso, porque a violência ela não existe só de homem para mulher. Também existe de mulher para homem. Sim. Existem mulheres tão grotescas, tão avassaladoras, tão doentes, quanto esses homens que matam também. Porque, na verdade, a gente mata em vida. A pior morte é a psicológica. Sim. Então, assim, eu me considerava uma pessoa totalmente limitada. Eu não sabia o que eu podia falar, o que eu podia. Ainda mais eu que sou uma pessoa extremamente comunicativa. Sim. Eu vivo com essa boca, eu vivo sorrindo, eu vivo brincando. Até nos meus dias ruins eu tento brincar e tal, porque Você da minha deixava de ser característica. você. E eu tinha medo de tudo o tempo inteiro. Então, assim, e eu falo que as pessoas que acreditam que, tá certo, porque tinha. Gente, essas Não, pessoas isso não são tem tão lógica. doentes, também têm que ser Sim. tratadas. Então, eu falo que é tão grande o problema, é tão sério, que isso é questão pública mesmo, de saúde Complexo. pública, de segurança, direitos humanos. Sim. É muito maior do que você querer condenar uma pessoa ou outra pessoa. Sim. Porque o erro sempre vai estar em quem comete a violência. Não tem uma vírgula, é um ponto. Então, quem coloca uma vírgula tem que se tratar também. Então, a nossa sociedade começa o problema na mente. Começa o problema, é mental. Então, assim, é desde a família que cria achando que tá Sim. tudo bem. Pode fazer, eu vou lá e faço. Normal. Não Eu vou põe lá e passo a limites, mão. né? Exatamente. E assim, e existe todo um reflexo. Por exemplo, hoje eu já tenho que ter todo um outro cuidado com meus filhos, tentar colocar outro tipo de Sim. norma, outro tipo de conduta. Então, é toda uma desconstrução. Me sinto culpada porque acabou que meus filhos, os dois, o outro tem 18 anos, esse tem 12, eles não pediram para estar nesse ambiente, então, assim, me dói muito também. Então, assim, a gente não precisa de julgamentos, a gente precisa de acolhimento. Sim. Então, a gente precisa de uma rede de apoio, todas as mulheres, todas as pessoas que sofrem esse tipo de violência, as mulheres que eu falo agora, que é o tema, precisam de rede de apoio, precisam realmente de segurança pública, de saúde mental. Então, assim, é todo um contexto, sim. De fato, desbravar e rasgar que o problema é social. É. O problema não fica entre o homem e a mulher, não. O problema é muito Social. maior do que a gente imagina. Eu acredito muito que seja cultural. Que é Sim. passado de pai para filho, de filho, sabe? Eu A acho mulher que- não eu pode, acho a que- mulher pode. Eu acho que depende, eu acho, dessa. De passar de pai para filho. Porque tem filhos que viveu com pai agressivo, mas não são agressores. Entendeu? Fazem totalmente diferente, Sim, né? faz totalmente diferente. Porque é uma Mas escolha, o machismo, né? Sim. Eu digo Então, machismo. Então, eu acho Na que... verdade, até as mulheres são machistas. Também, E quando a gente... Que elas aprendem isso com o marido dentro de casa, Sim. achando que é normal. Quantas mulheres hoje Poucos. falam... Com a vivência dela, da infância dela. Sim. Talvez não é nem o marido que fez ela Sim. ser agressiva. E assim, é interessante que muitas mulheres vivem a violência e falam mal da outra, que vivem porque quer Sim. esconder a dor dela. Exatamente. É grave. Como você falou do ciúme excessivo. Eu até vim falando com a Viviane, com meus 18 anos, com o pai dos meus filhos, né? Eu tive filho muito nova.
E teve um relato entre eu e ele que o irmão dele bateu na porta no portão. Fui lá, abri o portão, fiz ele entrar, né? Que é irmão. Ficou na sala esperando o irmão chegar e tal. Quando meu marido chegou, ele estranhou de ver o irmão sentado, Uhum. né? E depois esperou o irmão ir embora. Depois ele começou a me Essa agredir fisicamente. Não fisicamente, mas verbalmente. Nossa, gente. Naquela época, pra mim era assim. Era amor. Não, Sim. a Não, pessoa, eu você falou sobre isso romantizando. naquela época, porque eu também no início, nesses sinais todos, hoje eu sei que mostrou os Isso, sinais desde o início, hoje hoje, falar sobre isso, mas naquela época eu também eu normalizava assim. Isso aí. Eu romantizava assim, eu achava, que me ama. Sim, Amor não é isso. não é isso. Quem ama não Confia, quem ama né? não xinga, Não maltrata. quem ama não maltrata, Isso quem aí, ama não violenta exatamente. psicologicamente. Porque, Quem ama assim, a confia. violência psicológica, ela mata, gente. Nossa, totalmente. A quantidade de mulheres depressivas tomando ansiolíticos é absurda. E às vezes a gente nem sabe qual é o fundamento daquilo ali. Sim. Aí eu comecei a romantizar, não, isso é amor e tal. A ponto dele falar assim, tira a roupa agora, eu quero ver, sabe, querer Nossa. ver minha roupa se eu te... Querer cheirar, querer... É. Sim, exatamente isso. Pra ver se eu não Absurdo. tive É. alguma relação ali com o irmão. Gente, um absurdo. Naquela época, foi, nossa, é muito amor, né? É. Com 18 anos de idade, né? Novinha. Não tinha o conhecimento que tinha hoje. Então, hoje eu compreendo que ele era um abuso psicológico. Uhum. É. Muito. Ô, Rose, hoje você consegue identificar quando uma mulher tá em risco num relacionamento? Sim, quando elas falam. Ou através, às vezes, só do olhar. Hoje, de poucas palavras, sim. E, por incrível que pareça, muitas mulheres têm se chegado a mim. Nossa. E não precisa falar muita coisa, que eu já sei o que é. Por já ter passado. Percebe, né? Já vivenciou, então consegue ver os sinais nas outras mulheres. E hoje eu também me sinto mais livre, até para poder ajudar. Sim, é porque hoje você está livre. Sim, provavelmente. Eu percebi, Rose, que algumas perguntas, se for desconfortável para você, não precisa responder. Não, tá? fica tranquila. Não, mas se for desconfortável, eu falo. Sim. Isso aí pode ficar tranquila. Porque, na verdade, é uma prevenção para as mulheres. Sim. Que tem muitas mulheres vivenciando isso hoje. Sim, com certeza. E a gente tem que estar aqui. Na verdade, existe uma missão e um propósito para tudo, né? Eu falo que hoje eu preciso realmente me fortalecer para que seja uma missão na minha vida. Eu vivi isso. Então, eu não estou contando a história de alguém, eu estou contando a minha A história. sua. É. E assim, você teve que passar por isso, infelizmente, né? Infelizmente, Você verdade. teve- Eu falo, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer viver isso, ninguém quer levantar uma bandeira dessa. Viver isso é algo muito cruel. Então, assim, levantar uma bandeira dessa, você realmente tem. Eu hoje me considero assim uma força sobrenatural. E eu falo que não é por mim só, não, é por todas. Sim. Porque talvez por mim eu não estivesse aqui. Imagina, é um milagre na realidade, né? Sim, é milagre. Não, milagre. É Se eu for milagre. contar os detalhes, é milagre. Em 3 minutos, eu ia a óbito. Eu tive uma perca de sangue gigante. Eu tive perfuração no corpo inteiro, perto da carótida, aqui no... Tem marca, né? De perto você consegue ver tudo. Aqui, isso aqui meu ainda tá solto. Então, assim, é muito desgastante no pulso, aqui na região do tórax, né? Porque teve perfuração na pleura. Então, eu tenho deficiência ainda cardiorrespiratória. Então, assim, as sequelas ficam. As físicas, em nome de Jesus, eu vou conseguir melhorar, sanar, enfim. É entender que Agora, psicológico, eu acredito que eu vou ter que tratar isso tá aí tratando, né? Deus, ele tem um propósito. Tem especialista. Sim. Especialista. Nada que acontece nas nossas vidas é por acaso ou em vão. Não é. Tem uma linha, sabe? Sim. De trajetória Sim, preparada por Deus para Sim. nossas vidas. E é interessante demais que essa linha eu senti bem tênue entre a vida e a morte. Então, assim, eu consigo sentir o gosto do sangue do que é quase morrer. Então, Nossa. é muito forte. Então, assim, é muito cruel e é muito duro você saber que por um instante você podia não estar aqui, nem por mim e meus filhos. Eu ia ficar como? Você chegou em algum momento questionar com Deus Não. sobre essa questão? Você entendeu porque que Deus foi... me avisou. Na verdade, eu é que fui desobediente. Não. Nossa. Deus te falou e você... A desobediência foi minha. Deus não tem nada a ver com isso.
Na Foi 100% realidade, minha. Deus fez você romper, infelizmente, dessa forma. Sim, Esse na é verdade, Deus fez romper assim, pra se- você não quer não me obedecer, não, ele arrancou, então você obedece, minha filha, porque senão você vai morrer. É um Exato. Você agora testemunho de vida, entendeu? né? Você entendeu, minha filha, que você ia a óbito? Você entendeu? E aí é sobre isso. Vai entender os projetos de Deus. É. É inquestionável. Nossa, A gente não entende os processos, mas. Mas me sinto uma filha muito amada por Sim, com Deus, porque certeza. foi milagre. Olha, foram 48 tentativas, 19 facadas entraram, né? Como eu falei, eu poderia ter ido a óbito se vocês assistirem um vídeo eu saindo do apartamento, caindo, igual passa no Fantástico, eu caindo, eu deitada lá embaixo no prédio, enfim, quantidade de sangue, assim, meu filho chegando, me pegando, bombeiro e tal, é a coisa Nossa. mais horrível do mundo. Eu falei, gente, pra que tudo isso? Né? Como que eu acabei deixando chegar até aqui, É. porque eu poderia ter me prevenido a todos, né? A todos. Por isso que eu falo que é um problema social, assim. Eu não consegui sozinha. Você teve Nossa, apoio da sua família? Não, na verdade, minha família é bem pequena. Minha família teve muito medo dele. Minha família já estava muito tempo afastada. Hoje meu pai não frequenta a minha casa. Tem muito tempo que meu pai não frequenta por medo. Meu pai já chegou a morar comigo. Então, Sim. minha mãe já é falecida. Então, meu pai tem 84 anos. Eu tenho uma irmã que é casada, tem a vida dela. Então, minha família somos só nós. Minha Rose, família é ele está pequenininha. preso? Ainda Tá, está preso? está. E se ele sair, você já sabe Então, como esse lidar com se é muito complicado, sabe? É uma resposta que a gente continua temendo. Mas você Por isso que precisa eu se falo que é preparar, ainda né? uma condição, ainda é muito doído, porque até quando acontecer isso, eu não sei como vai ser. Sim. Eu não sei, não existe essa preparação. Já pensei em sair do país, já pensei em vender tudo, já tive tanto pensamento Sim, nessa cabecinha, e Imagino. hoje o que eu mais preciso é ter Deus acima de todas as Sim. coisas. É o que eu peço 24 horas, a ajuda de Deus mesmo. É, trabalhar, ter força para continuar e não parar. Poder nutrir, né, meus filhos, continuar com o legado. E agora ter essa missão, que é com as mulheres. Com relação a quando sair, eu preferi deixar ir andando. Isso, perfeitamente. Para que se preocupar Porque, antes da porque hora? senão eu vou me antecipar, eu vou antecipar a Isso, dor. perfeito. Então, eu preferi Viveu agora. viver o hoje. Isso E, na verdade, eu tenho vivido o hoje, é dia após dia. Isso Eu aí. tô vivendo igual os pássaros. Ô, Rose, que A provisão tem impacto sido diária. isso causou na vida dos seus filhos? Ah, um impacto gigantesco, né? Na verdade, eu não tenho nem noção qual foi o tamanho do impacto. Hoje a gente vive mais em paz. Meus dois filhos, até o mais velho, que estava bem mais solto, está bem mais em casa. A gente Sim. está com uma funcionalidade de casa mais tranquila. O pequeno vive comigo, né? Também tem 12 anos, mas assim, tá mais tranquilo. A gente está conseguindo ter um relacionamento de comer na mesa, a gente está conseguindo ter um relacionamento com amigas próximas, ajudando muito. Então, assim, Deus também me mandou uma família gigante, né? As pessoas acham que a Juliana tá aqui, ela tá ali filmando, que elas vieram para minha assessora, marketing, não. Elas hoje são o meu corpo, a minha família que Deus me deu. Não, não é um marketing, não é sobre isso, não é. Sim. E na verdade elas estão sendo minhas ajudadoras, tanto a mãe que está aqui no estúdio, quanto ela, um pai e a família inteira, que é uma família grande, hein? Eu falava para Deus a vida inteira que eu queria ter uma família grande, Deus me presenteou. Eles são em sete, né, Ju? Eles são em sete, então a minha família é pequenininha, uma família só que Deus me deu é gigante. Então, assim, hoje somos uma só família e realmente eles têm me ajudado muito. Logo, quando eu voltei a trabalhar, por várias vezes, não consigo, não vou levantar. Você vai, a gente vai. Elas moram em São Pedro, elas vêm pra cá. Você vai sim, levanta, vai tomar um banho, vai não sei o quê. É literalmente assim. E até hoje eu tô bem melhor, mas de vez em quando eu tenho Sim. esses altos e baixos, né? Falar que eu tô forte todo dia não existe, isso é Com mentira. certeza. Mas eu tô tentando me fortalecer e vivendo dia após dia. De após dias. E é importante esse acolhimento, né? Sim. A ajuda que o Senhor envia. Interessante que o acolhimento que você não teve antes,
agora você está tendo esse Sim, acolhimento. verdade. E isso ajuda muito a gente a avançar. Sim, com certeza. Ajuda, assim, a romper, né? Sim, E é muito bom, porque eles me ajudam tanto na palavra quanto em segurança. Eu me sinto mais segura. É óbvio que é primeiro Deus, né? Mas eu sim, me sinto mais segura, eu tenho uma rede de apoio próxima de mim, né? Ô, Rose, para quem está vivendo isso hoje e quer se libertar, o que que os familiares e amigos poderiam ajudar sem julgar? Na verdade, esse julgamento é algo muito natural e geralmente a rede de apoio mais próxima são as pessoas que mais têm medo do agressor. Então, eu nem culpo tanto a rede próxima porque eu vivi isso. Eles têm tanto medo e acaba que acreditam que eles também vão sofrer as consequências das ameaças, de tudo que pode acontecer comigo também acontecer com eles. E querendo ou não, somos seres egoístas, né? É difícil quem vai chegar e vai querer é, Peitar. peitar porque vai achar que você vai voltar, vai achar que depois vai ficar tudo bem, e é a Uhum. pessoa que vai ficar exposta. Então, eu falo que a rede de apoio pode ser do vizinho, pode ser, às vezes, a família próxima mesmo é que não vai conseguir acolher. Eu falo da vítima, porque a família que protege o agressor é tão doente quanto. Eu estou falando de proteção da vítima, Sim, tá? sim, Porque existe a proteção do do agressor. agressor. E essa proteção do agressor, são todos doentes. com certeza. Então, assim, pelo amor de Deus, se as pessoas virem familiares protegendo o agressor, saiba que todos estão precisando de socorro, porque não existe essa possibilidade. Porque isso é social. Esse agressor na rua, ele pode causar mais danos com Sim. outras mulheres, com outras famílias, com as suas filhas, com as suas irmãs. É um problema social. Não é um problema ali, pequenininho, não. É um problema muito grande. E a vítima, eu falo que a gente precisa de toda uma rede, tanto de apoio com amigas, amigas realmente acolherem, amigas irem denunciar, amigas ajudarem, porque hoje a gente não precisa a própria vítima ir na delegacia e dar parte da queixa e prestar depoimento, porque eu fui uma que eu não tinha essa coragem, não tive essa coragem. Então, assim, qualquer mulher, qualquer amigo, qualquer pessoa pode denunciar, pode ajudar nessa situação. E eu falo, os homens que não são agressores, por favor, não se silencie, porque você pode ajudar uma mulher a ficar viva. Então, isso é muito forte. Então, assim, eu falo que todo mundo, eu falo dos próprios adolescentes, hoje está tudo muito banalizado, música, brincadeira, as meninas também rindo, né? Até as mulheres velhas, mais velhas também. As músicas acabam com a gente, detonam a gente. Então, assim, é social o problema. Então, assim, a mudança teria que ser muito grande. Então, a gente tem que começar do pequenininho. O pequenininho é a nossa rede de apoio. Quem é? São os amigos, as pessoas mais próximas, até a gente conseguir levar a um nível social. Mas é sim caso de segurança, é caso sim de saúde pública. É sim, a gente precisa de um ambiente mais saudável a nível mental. Então, o contexto é grande. E direitos humanos, porque ninguém pode tirar, nem pensar em tirar a vida de alguém. Verdade. Porque a violência psicológica também está tirando o direito da pessoa ir e Sim. vir, de Nossa. pensar, né? Então, assim, é tão grave quanto. Eu falo que mata em vida. Sim, ô Rose, tô falando e eu percebendo a tua história, olha só. Quantas mulheres hoje deixaram de viver, não vivem mais. Não Você vivem. ainda tinha, né, a tua vida, você Sim. trabalhava, então Sim. era por isso que ele estava sempre, era o abusador o tempo todo, até você mexer o pé. Tem mulheres que param de mexer o pé, tem mulheres que param Elas se de anulam, falar, né? Sim. se anulam e deixam de viver. Elas Sim, esquecem de verdade. si Sim, mesmas. Morrem em vida, eu como falo você que a falou. atividade física me ajudou sempre muito, né? Porque querendo ou não, eu tinha uma válvula de escape tanto no negócio, que é o meu trabalho, quanto na minha prática de saúde mesmo, né? Tanto que também me ajudou, óbvio, primeiro Deus, mas a minha parte física também me ajudou Sim. muito, porque eu lutei contra uma arma branca, né? Então hoje é muito mais letal do que um tiro. Tiro, você. A pessoa vem e dá um tiro. Agora, a arma, você. E eu guerriei com a faca. Hoje, esse meu dedo nem abre. A minha mão não faz todo o movimento completo. Tem algumas limitações. Mas, assim, eu segurei, né, a parte da faca na parte cortante, tentando tirar. Ele enfiava e eu tentava tirar em todos os lugares. Aqui foi o lugar
que teve maior perfuração porque eu estava no chão e eu estava com dificuldade de tirar. Você vê, eu estou fazendo eu estou mostrando e eu estou lembrando. Então, Nossa, tu tava dói falando e a gente tá demais. aqui fazendo Dói terapia. demais. Então, assim, se Dói. talvez eu não tivesse força física, resistência, porque também foi uma resistência. Eu demorei. Imagina. Foi muito tempo ele tentando, né? Porque ele tentou, foi muito tempo. E eu ali, tanto que eu estava suada, eu estava cansada. Então, assim, Imagina a luta. a atividade física também me salvou, né? Então, ela me salva todos os dias, tanto até a nível de dependência química. Eu comecei a fazer uso de medicação logo quando aconteceu isso e eu estava ficando dopada. Imagina. Eu não conseguia subir escada, não conseguia tirar o carro da garagem. Uma vez fui tirar o carro da garagem, levei o retrovisor para o espaço. Então, assim, eu não queria aquilo para minha vida, porque eu nunca fiz uso de medicação. Eu não faço uso de medicação nem de suplementação, nem de atividade física. Então, assim, eu sou natural, eu gosto, Legal, eu gosto da vida saudável. Eu como muito, eu como bem. Mas eu prefiro comer do que suplementar. Sim. Então, foi uma opção minha. Mas, assim, a nível medicamentoso, ansiolítico e tal, aquilo estava me matando. Da noite pro dia eu resolvi parar. Eu sei que não é o certo, né? Sim, Que os médicos não briguem comigo. Mas deu certo. Mas assim, eu parei e foi a melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus eu não tive esse problema de ter essa falta, né, o desmame, né? Que eles falam dessa, de ir regredindo, né? A dosagem. Eu tirei abruptamente. Porém, foi assim que eu consegui voltar ao meu trabalho, voltar à minha vida normal, parar de me tremer, parar de ficar falando com a boca Sim. torta, parar de querer dormir o dia inteiro. Então, assim, me fez bem. A atividade física, mais uma vez, salvou a minha vida. Sim. Interessante que a Viviane falou que muitas mulheres ela acaba se anulando, e realmente. Mas a Rose, ela tinha a sua profissão. Sim. E muitas mulheres, ela não tem as suas profissões. Sim, verdade. Muito dificultoso. Muito, porque muitas, além de ter a Sim. dependência emocional, também tem a dependência financeira. Sim. Mas Na a verdade, ela não- faz isso também, Faz, né? mas na verdade, mesmo tendo a minha independência financeira, tendo o meu negócio, mexeu com toda a questão Sim, também. sim. Eu fui na lona. Na verdade, eu não fui na lona, não. Foi abaixo da lona. Eu literalmente perdi todas as coisas, tudo. Então, assim, toda uma reputação a nível de pagar em dia, não ter conta atrasada e tal. Eu comecei a viver coisas que eu nunca Isso, vivi. né? Então, assim, hoje é doído, é muito doído. Até falar sobre isso dói. Mas eu também tinha que vivenciar isso, Sim. para saber que eu tenho que aprender a dizer não. Hoje eu falo assim, eu tenho que dizer não, 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 muitos nãos para vir um sim. Porque eu sei Ele qual é a dor. consegue hoje pôr E limites. essa violência existiu também comigo, porque como eu sempre fui o sim, sempre estive ali pronta para ajudar todos, quando eu não pude ajudar, eu precisava de ajuda até para alimento, para você ter ideia como que a violência Sim. faz. Que as pessoas olham para mim, acreditam que eu, né, porque é empresária, porque tem dinheiro. Não foi assim. A minha história não foi assim. Um dia que eu parar para contar meu testemunho, as pessoas vão ficar escandalizadas. E eu não vou ter vergonha. Agora eu tô falando um pouquinho. Eu não vou ter vergonha, sabe por quê? Porque as mulheres precisam ouvir Sim, isso. com certeza. Porque também não está sendo fácil, não é porque não foi, não. Não está sendo fácil, porque continua. Então, assim, só que todos os dias eu decido vencer, todos os dias eu decido encarar. Olha, hoje eu não tenho, eu posso fazer assim, eu posso fazer daquela forma, porque não é fácil, não. Você não tem está sido numa fácil. reconstrução, né? Uma reconstrução. Imagino também as mulheres que não Todas têm. as áreas, né? É. praticamente. Sim, todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Mas está sendo bom também, porque assim, Novos desafios. novos desafios e são novos sonhos, novas etapas. Pelo menos estou viva, né? E dá para continuar. E impactando outras mulheres, né? E espero que sim. Que Eu falo que esse sim. realmente é o Já tá, propósito. Rose. Já está, Rose. Muito. Que Nossa. bom, eu fico Quando eu vi o feliz. vídeo seu lá, que eu não sei quem falou de você pra mim, não foi a Viviana, não. Aí eu fui lá, te segui lá, né? Eu falei, gente, essa mulher arrasta mulheres. Eu vi uma multidão de mulheres, eu falei, gente, que coisa linda. Aí fui ver também o seu vídeo que tá lá fixado. Uma amiga- Falando a sua história. Aham. Eu falei, meu Deus. É Como uma é história que- longa. E Sim. interessante, né? Hoje as mulheres que estão me ajudando. Eu ajudei, sim, muitas mulheres a passaram, eu não contava o que eu vivia. Então, assim, eu já ajudei mulheres que viviam violência e sem eu contar a minha história. Já ajudei mulheres depressivas, oncológicas, já ajudei muitas mulheres. E hoje as mulheres estão me ajudando com um abraço, com um sorriso.
Muitas acham que eu continuo ajudando. É óbvio que através da minha profissão eu ajudo sim. É uma troca. Mas Sim, a é uma troca troca. está sendo, elas me ajudam muito e todos os dias. Acho que nem elas têm essa noção. Não, e você também não tem a noção que você ajuda outras mulheres Sim. somente vivendo, só com a tua vida. Sim, verdade. Só com a tua vida. Você está aqui hoje, você já está ajudando muitas mulheres, sabe? Pra Obrigada. ver Verdade, como acaba impactando, né? acaba. Porque é um milagre vivo, né? Sim, É. um milagre vivo, um milagre andando. Milagre andando com um sorrisão. Sim, com certeza. É que nem eu falei com a Viviana, gente, essa é uma pauta necessária, que precisa Uhum. ser Sim, é necessário. todos os dias Sim. ser falada. Quanto mais é falado, mais a gente vai quebrando Paradigmas, né? da Sim, sociedade. Sim, verdade. Da- É porque, na verdade, é um problema social, sim. Sim, sim. E Não é um conversar problema do casal. Não, não só com mulheres, mas com os homens também. Os homens, principalmente os homens. É, Os homens são a Eu nossa quero rede de entrar bem apoio. nessa questão A gente aqui. precisa realmente pedir ajuda aos homens. Os homens podem ser grandes ajudadores. Muito. Nós temos homens maravilhosos na nossa Sim. sociedade, então a gente não está aqui para condenar a violência. Quando a gente levanta a bandeira sobre a violência contra mulheres, a gente não está falando sobre os homens, a gente está precisando da ajuda deles. Sim. Na verdade, é o contrário, porque quando os homens Isso é muito ajudam as importante. mulheres, sim, é muito importante. Quando os homens ajudam as mulheres e ajudam também os outros homens, porque existem homens que precisam só de apoio do amigo. Só do apoio do outro homem, de ouvir as verdades, de serem confrontados Sim, através da vida de outro homem. Às vezes o homem também fica naquela zona de conforto, ele não é o agressor. Mas meu amigo faz com a esposa, faz com a filha. Gente, Fica- não. O problema é acaba social. normalizando. E não Sendo pode ser conivente, normalizado. né? É conivente. Isso aí. Toda sendo conivente. pessoa que Conivente passa a acaba mão. acreditando. Sim, porque quando você se silencia, seja homem, seja mulher, seja familiar do agressor, quando você se silencia ou você, tipo, acha graça daquilo ali, porque tem gente que acha graça, Acha tá? graça, isso que eu Tem ia gente que acha falar. Tem graça. homens que falam, Esse mereceu, homem. vai saber o que ela fez. Sim, É, nossa, Não, sim, a sim. roupa, Sim, né? Quando falar, mas sim, também sim. ela tava com uma saia Sim, curta. sim. Como se isso fosse... Então, o problema é social, né? As Social, pessoas é acabam vendo, verdade. às vezes, a mulher como um objeto, né? É. Por mais que hoje em dia a gente saiba que está, sim, muito vulgarizado, nós como mulheres a gente precisa se posicionar, sim, de uma outra maneira, né? Tanto no mercado de trabalho como em vida pública, aonde você estiver, você tem que se posicionar, né? Porque, na verdade, o posicionamento não está na roupa, está em quem você é. É. Porque muitas pessoas estão com roupa da cabeça aos pés e não são pessoas com o mínimo caráter. Sim. Então, porém, socialmente falando, não vai ser eu que vou conseguir comunicar isso, É. né? Foi Então, como assim, você falou, a gente tem que trazer consciência para os homens e para as mulheres também, elas se comportarem como mulheres, serem sim, com certeza. femininas, Sim, com certeza. né? Serem amigas uma das outras, né? Amigas Sim. dos maridos também, Sim, né? com certeza. É o seu Levar espaço, né? consciência. Saber quem você é e se posicionar diante disso. Verdade. É. Saber quem é você, qual é a sua identidade. Sim. O que você quer pra tua vida? Quando você tem essa coerência de saber quem você é, eu acho que você consegue se impor melhor. Com certeza, é verdade. Porque, na verdade, o equilíbrio nasce daí, né? Quando você se conhece, você consegue reconhecer e conhecer todos à sua volta, né? Você acha que um homem violento pode mudar? Olha, eu tentei e eu falo para que nenhuma mulher faça o que eu fiz, porque eu poderia não estar aqui. Então, assim, eu não acredito em mudança, a não ser que a pessoa queira. Agora, a não ser que a pessoa queira, é algo que tem que deixar para a pessoa talvez viver sozinha, porque se ela estiver vivendo em sociedade, ela não pode matar só a mulher, como ela pode matar qualquer outra pessoa que não seja de acordo com o que ela Sim. queira, porque os padrões são só dela. Como que você consegue interferir numa mente doente? Não vai interferir. Ô, Rose, tu tem 2 filhos, né? Sim, homens. Homens. Eu também tenho 2 filhos homens e não posso deixar de te perguntar isso. Como que você acha, o que nós, como mães, mulheres, devemos ensinar como base para os nossos filhos para que eles saibam de fato respeitar uma mulher? Ensinar, na verdade, por exemplo, hoje o que eu vivo, né? Eu falo que a base deles foi completamente quebrada, né? Porque eles viram um pai sendo agressor, não só comigo, como com eles também. Então, assim, eles tiveram a infância, fase de adolescência completamente conturbada, os valores completamente distorcidos. Eu não sou a melhor pessoa para falar como se deve proceder, né?
Porém, eu vejo que hoje eu estou tentando ressignificar minha vida num todo. E principalmente a vida deles, que ainda estão no caminho, né? Para prosseguir e perseguir. Então, o que eu falo sempre na minha casa é que eles têm que se posicionar como pais, homens bons na sociedade. Que aí eles vão conseguir ser pessoas grandes em todos os sentidos. Eu não falo grandes no sentido financeiro. Eu falo com Sim. hombridade, tendo caráter, né? Então, assim, e porque hoje está tudo muito distorcido. A sociedade ela está distorcida em todos os fatos. Sobre o que é ter, o que é ser. Então, a sociedade tem várias distorções. Então, hoje, os jovens estão bem perdidos. E a nossa sociedade, por exemplo, eu falo aqui sobre o centro, que é a sociedade, que é o meio que eu vivo, né? Que muitas pessoas acham que a violência está lá na comunidade, está em outros setores. Não. A violência ela está em todos os segmentos, em todos os As esferas, né? as esferas e social. Não tem classe A, B, C. Sim. Ela está em todas as classes. Então, assim, essa classe média é uma classe bem complicada, porque as pessoas estão tapando o sol com a peneira. Um tapa daqui, o outro tapa dali, e maquiando, fingindo, contando narrativas. Então, assim, você às vezes está vivendo uma vida totalmente distorcida na sua casa, mas você está querendo condenar a amiguinha ou condenar a família do outro. Então, assim, tá tudo muito difícil. Então, para eu falar sobre uma base, para eu colocar esses meninos para que eles sejam grandes homens, eu estou ressignificando, sendo bem verdadeira, eu estou construindo uma nova história. E essa minha construção eu ainda não conheço, ainda é desconhecida para mim. Então, eu estou engatinhando e espero em Deus que eu consiga colocar esses meninos para que eles sejam grandes homens. Isso até me emociona, porque o que eu mais peço a Deus é que eles sejam grandes homens e que eles não tenham e não façam e não sigam os caminhos do Pai. Eu também. Dói. Dói, né? Dói. Mas como você falou, você está fazendo a sua parte. Sim, E aprendendo agora. É o que eu sempre digo também, a gente erra tentando acertar. Sim, Eu como porque mãe, na verdade, sabe? a gente como mãe, eu tenho um casal, né? Então, tem uma menina e um menino. Então, a gente como mãe, a gente faz a nossa parte. Mas depois que eles crescem, as escolhas são deles. Sim, Eles que decidem sim. o que eles querem, né? Pra vida Verdade. deles. A gente faz a nossa parte, mostrando o caminho Verdade. certo. A Bíblia diz, mostra o caminho que o seu filho deve andar. Então, a gente Sim. vai mostrar o melhor caminho. Sim, Daí em diante, é com eles. verdade. Eu quero aprender a ser exemplo. Isso aí. Aprender a ser exemplo. E tá sendo. Sim. Já tá. Nossa, você Eu passa concluí. uma força muito grande pra gente. Obrigada, Um obrigada. Rose, exemplo. Eu Eu queria, tento. antes da gente encerrar, porque a gente ainda tem alguns minutos, eu queria que tu Passa rápido, né? Passa bem rápido. Eu não sei se eu olhei Imagina. pro ar, eu achei que era um relógio. Falta só. Já estamos terminando. Eu falo muito, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu projeto, o Rose Fit, todas as terças e quintas Lá na praia? na praia. Ah, esse projeto tá sendo maravilhoso, gente. Então, eu nunca Como saí que da ele bolha. surgiu? Ele já Na verdade, existia? eu recebi um convite para estar em um projeto social, enfim, que acabou não dando certo, que o projeto de social não existia nada de social. Eu resolvi sair, porém eu não poderia deixar as mulheres órfãs, porque eu entrei no projeto, eu falo assim, se eu disser um sim, eu vou entrar De cabeça. de verdade. É. E daí eu entrei de verdade, daí quando eu vi que não era aquela comunicação que é o que eu acredito, eu preferi sair. E quando eu saí, eu não poderia deixar as mulheres órfãs, e por isso eu dei continuidade. Legal. Porém, está sendo muito bacana, porque eu nunca saí da minha bolha, que eu falo bolha é a minha empresa, então eu sempre fiz projetos privados. Uhum. E hoje estar num projeto social, dar aula toda terça e quinta para mulheres lá na Orla, que a gente faz corrida, faz treinamento, também faz algum trabalho de funcionalidade, está sendo para mim bem, bem gratificante. Eu tenho aprendido muito com elas, porque é tudo muito diferente, tudo novo para mim. E eu acredito nessa expansão desse projeto, é o que eu vislumbro. Eu acredito que a gente consiga, daqui a pouco, que mais mulheres pratiquem atividade física, Sim. que mais mulheres, através da minha história, consigam se ressignificar, consigam recomeçar, consigam se reconstruir. Então, assim, existe uma missão por trás de um projeto. Sim. Não é só dar aula Sim. por dar aula.
né? Não é só mais uma aula, é ali algo maior do que isso, onde a gente vai ter momentos além da prática da atividade física. Hoje, toda terça e quinta acontece às 19h30, nosso encontro é lá na Praça do Guta, atrás dos quiosques ali na Praia do Forte, e aí a gente, cada dia é uma sequência de treinamento específico. A gente tem um grupo que eu posso deixar depois o link com Eu vocês. tô no teu grupo. Que fui, legal. Eu entrei pra... Só não foi correr ainda, né, gata? A gente mora em Que eu conheço Búzios. todo mundo. Ué, mas a gente tem buziana lá também. Então, nas terças Você também é de Búzios? O nosso legal. podcast acontece na terça. Aham. Mas nas quintas a gente pode... na quinta tu também tem. Então você muda a agenda pra correr com a gente. Tem Não, algum projeto novo vindo por aí? Então, hoje acabei de reinaugurar o estúdio, né? Rose Fit, só para mulheres, é uma metodologia exclusiva minha, patenteada, é a minha marca registrada. É um trabalho específico para o corpo feminino, né? Onde a gente trabalha todas as variáveis físicas, a nível tanto de resultado quanto de qualidade de vida para a vida. Então, é algo bem bacana e significante, é o que está sendo essa válvula motriz para eu recomeçar. E atualmente são esses projetos que eu estou. Porém, a pessoa aqui é eterno movimento, eu não paro, não. A gente tem que conhecer o espaço dela. Sim. Verdade, Vamos verdade. gravar lá e... Verdade. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Se Aí vocês já fazem atividade física? Eu faço. Eu faço também, eu treino. Ih, eu não sei não, hein? eu não treino. levei muita firmeza. Eu Não, treino. não, Eu acho que é o meu movimento mesmo. Não, com mais firmeza. eu vou falar. Você falou, eu treino. Não, eu treino em casa. Eu sou muito disciplinada e treino em casa sozinha. Que Porém, legal, então tem que ser disciplinada mesmo. pra treinar sozinha. Porém, se tivesse, assim, um lugar específico... Então, nossa, quando você meu estiver em Cabo Frio, rendimento você ia treina ser lá comigo. muito- Pois é. Eu tô pensando até em vir morar pra cá. Se você pudesse resumir você em uma frase, qual seria? Fênix. Oh! Não é nem uma frase, é uma gente! palavra. Uma palavra. Eu até Com- tatuei uma numa palavra. cicatriz gigante que ficou no meio das minhas costas. Eu tatuei já uma Renasceu fênix. das cinzas. E ainda a minha tatuadora, que é uma pessoa super especial, a Mariana Trindade, ela ainda colocou uma mulher, foi ela que desenhou e eu aprovei a arte. Uma mulher também sendo levada pela Fênix. E é sobre Perfeito. Perfeito. Eu imagino isso mesmo e, assim, uma força ressurgindo, assim, muito maior do renasce, que a que renasce. você já tinha, né? Eu já fui Fênix algumas vezes durante a minha vida. Ô, Senhor, que não seja mais, não. Tá bom por aqui, tá bom. E uma palavra para deixar para as mulheres que estão nos ouvindo hoje? Não pare, continue, não desista dos seus sonhos, tenha força. Recomece todos os dias, se for preciso. Recomece como você está. Não espere ficar pronta para começar nem para recomeçar. E procure ajuda. Se vivencia algo do tipo, os primeiros sinais, procure ajuda. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque não é só você que vive isso. São muitas mulheres e muitas estão do seu lado e nem falam e vivem a mesma história. Então, faça a sua parte, porque só você pode salvar a sua vida. Ô, Rose, e o que uma mulher não pode ignorar num relacionamento? Se fosse para você salvar uma vida agora, nesse exato momento, o que você falaria para ela? Isso ela não pode ignorar. Sobre a violência que você fala? Sobre um relacionamento que ela está em risco. Abusivo. Gente, são os primeiros sinais. Não espera chegar no nível que eu cheguei, não. Não espera chegar numa avalanche, não. Os primeiros sinais, você já acredita que só vai piorar, porque não vai ter melhora. Então já muda. Acaba o ciclo. Acaba ali, porque senão o ciclo pode ser a sua vida. Então você tem que ter essa sabedoria, maturidade. Dói falar assim? Dói. Mas é uma verdade e as estatísticas não mentem. Você leu no início do programa. Sim. Mulheres, vocês merecem ser respeitadas, amadas e viver sem culpa em um relacionamento. E amor não é violência. Isso aí. Isso é Amor falta de respeito. não Quem é ama violência. não machuca. E Quem hipótese ama, alguma, cuida. cuida. Cuida e acolhe. Força é acolher. Força não é bater. Olha só, gente. Quem ama, cuida e acolhe. Força é acolher. Então, que esse episódio de hoje possa transformar a tua vida e que você possa prestar atenção nos sinais. Nos pequenos sinais. Isso aí. Não precisa Nos ser pequenos. grande, não. Rose, onde as pessoas te encontram? Eu sei que é muito fácil de te encontrar. Na rede social é Rosefit BR, Rosefit BR ou estúdio.rosefit.
o Estúdio Ponto Rosefit, a Academia Farol Cabo Frio, e a academia fica localizada na Rua José Antônio Sampaio, número 173, edifício Moana, é aqui pertinho, próximo da rodoviária, atrás daquele prédio da Unimed, na mesma rua da Escola 01, e funcionamos de segunda a segunda. Vai ser um prazer receber todos vocês. Lembrando que a academia para todos, né? Para toda a família. O segundo andar da academia só para mulheres, então um espaço exclusivo para mulheres. Lá temos a clínica, que é a Up Saúde, temos salão de beleza, espaço de alimentação, temos, legal. temos um bazar, temos dentista, enfim, é um complexo de saúde num só lugar. Ótimo. Perfeito. Sucesso Muito no seu obrigada. legado, porque Muito não é obrigada. mais nem empreendimento, é um legado que você já está deixando. É verdade, se o empreendimento não existir, existe uma pessoa, né? Com certeza, são outros empreendimentos, mas o empreendimento vai existir por muito tempo. Amém, em nome de Jesus. Muito Gratidão. obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada Foi a vocês uma pelo honra convite. por falar sobre esse assunto tão delicado, né? Muito Se obrigada. permitir, né? Isso. Está falando sobre esse assunto, sei que é muito delicado, realmente, para quem viveu de uma forma tão intensa que você viveu esse relacionamento. Gente, chegamos ao final. Que pena. Que pena! Como eu sempre falo, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir tudo aquilo que foi abordado no Mulheres em Pauta hoje. Até semana que vem, né? Semana que vem tem mais. Tem mais. Mulheres em pauta, que não Mulheres falta em é pauta, né? pauta. Que não falta. Aí eu nem vi se alguém